Olá, colegas. É com muito prazer que apresentamos hoje, no 26º Congresso Nacional da BEM, no GTE Educação Musical e Humanização, o nosso trabalho intitulado Reflexões surgidas ao longo do estágio supervisionado de educação musical no ambiente hospitalar. Inclusão, escutas, humanização e aprendizagens musicais. Somos as autoras, eu, Maria Cecília de Araújo Rodrigues Torres, e a colega Cláudia Maria Freitas Leal. Na nossa introdução, nós já trazemos o que nos motivou a escrever esse texto e socializarmos com os colegas no GT de Educação Musical e Humanização da BEM, que foi a etapa de finalização da escrita do livro Estágio Supervisionado no Ambiente Hospitalar, Experiências de Formação Acadêmico e Profissional na Licenciatura em Música. Esse trabalho foi realizado a várias mãos e organizados por nós, Maria Cecília Torres, Cláudia Leal e pela colega Lúcia Teixeira. Um dos objetivos nesse texto é de compartilharmos e refletirmos sobre alguns tópicos que compuseram esse projeto de estágio supervisionado ao longo de 10 anos e, posteriormente, os aspectos que nos trouxeram desafios, reflexões no momento da escrita dos capítulos coletivos, principalmente durante a pandemia, período no qual retomamos a escrita em reuniões online, a gravação de entrevistas e o desvelamento de outras temáticas imbricadas nas falas e nas memórias. O primeiro tópico é relacionado à saúde cultural, e o professor Victor Flusser nos brinda com os seus valores a respeito da saúde cultural e de seu trabalho no Músicos do Elo, grupo que tem entre seus objetivos promover a saúde física, psicológica e social, evocadas pela OMS como as condições para uma boa qualidade de vida. Ele, o professor, acrescenta ainda a noção de saúde cultural para atingir nossa humanidade plena. A origem da proposta da realização de um estágio supervisionado em educação musical em 2007 surgiu a partir das políticas públicas de humanização hospitalar motivadas pela criação do Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar, que foi substituído posteriormente pelo Humaniza SUS. Para contextualizar esse espaço como estágio em curso de licenciatura em música, a professora Lúcia Teixeira ponderou que, se considerarmos os internados como indivíduos afastados de suas realidades sociais, então, enfermeiros, terapeutas, médicos e educadores musicais tornam-se, juntamente com a família e os seus acompanhantes, as únicas pessoas com as quais os pacientes estabelecem relações interpessoais. Num dos capítulos do livro, a professora Jaqueline Barreto nos conta sobre sua trajetória de formação musical e o cruzamento com a formação e educação musical que se deu no contexto do curso de licenciatura em música do IPA e no qual estagiou como regente do coro do hospital. Ela ainda destaca, no que concerne à humanização, Marc Michel, que nos ensina sobre a interação proporcionada pela música no hospital, que humaniza no instante em que favorece a chegada de um outro numa interação comum. No capítulo em que trazemos as primeiras escritas, surgem as reflexões acerca de temas que estavam mesclados com as práticas musicais no hospital ao longo dos estágios, estando assim em consonância com as diversas temáticas e com os títulos que emergiram nos RCCs, os relatórios de conclusão de curso dos estagiários. Destacamos também que eram termos como humanização, interação, socialização, cotidiano hospitalar e emoções, que foram se amalgamando com os planejamentos, práticas e regências no ambiente hospitalar.
Chegamos aos repertórios e trazemos, então, questões que nos acompanharam, né? Questionamentos ao longo desses anos. Quais músicas escolher para cantar e tocar? Como será o gosto musical dos pacientes e familiares com os quais vou interagir? Quais serão as trilhas sonoras para cada dia o momento de trabalho no hospital? Destacamos, então, que entre pedidos de música que faziam e que pegavam um grupo de surpresa por não saberem cantar ou tocar, as músicas pedidas havia o exercício constante de buscar o tom e ou de improvisar, de aprender a letra para cantar, de trabalhar com diferentes estilos musicais. E dessa maneira, todos nós, né, fomos vivendo uma experiência musical como um caleidoscópio que giramos e vai mostrando sua paleta de cores, sempre em movimento e com novas formas. Sobre a escuta no estágio, no espaço hospitalar, consideramos que a audição e a escuta foi uma das principais aprendizagens que exercitamos e ampliamos a cada dia, no sentido de trabalharmos com a escuta sensível, não só dos pacientes, familiares e funcionários, mas também a escuta como uma ação constante. Escutar, inclusive, os silêncios, os gestos, os movimentos, os sussurros e os sons. Conforme os estagiários se movimentavam, passando pelas portas abertas, a música ia perpassando pelos vãos e adentrando os quartos. Eles observavam o que chamaram de um fenômeno único, quando perceberam que os pés dos pacientes começavam a se mover sobre os cobertos, alguns deles em movimentos que acompanhavam as músicas. Eram momentos de muita emoção e alegria, poder perceber a participação dos pacientes com essa escuta difusa e corporal. Chegamos então ao capítulo em que temos a terapeuta ocupacional, que era supervisora institucional do Hospital de Adultos, e os músicos de apoio, que foram estagiários nesse projeto, que atuavam agora no hospital. E eles comentam que as pessoas hospitalizadas lidam não só com as limitações impostas pela doença, mas também com aquelas impostas pelo ambiente hospitalar, e que estão relacionadas a uma perda temporária ou permanente da autonomia nas atividades de autocuidado, trabalho, lazer, de participação social e familiar. E na composição dos capítulos, temos também vozes dos estagiários. Então, no caso, tanto Márcio quanto Juliana trouxeram importantes questões durante a entrevista. Essas questões relativas às características do estágio no hospital, que inevitavelmente provocaram-lhes pertinentes reflexões sobre o lugar da educação musical naquele ambiente voltado à recuperação da saúde. Apontaram a flexibilidade como aprendizagem fundamental para a atuação em contextos onde o foco principal não é o ensinar e aprender a música, e revelaram quais aprendizagens foram adaptadas a outros espaços de cuidados com a saúde, onde atualmente trabalham com música. Trazemos aqui alguns dos depoimentos dos estagiários, e Márcio diz: eu fiz aquele estágio no hospital com colegas que vieram comigo ao longo de todo o curso, praticamente. E a gente dividia as mesmas disciplinas, as mesmas cadeiras. Então, era muito fácil o entendimento e também a organização do repertório, do que vai se fazer. E quando a coisa não estava funcionando muito bem, a gente já se olhava e já trocava, sabe? Juliana diz que o hospital traz muito para ela essa questão de observar a necessidade de outra pessoa e deixar de lado as expectativas e o ego da gente como educador, sabe? É mais, acho que uma questão do improviso, né? De tirar cartas da manga, ser flexível.
O desejo de escrever neste livro foi sendo pensado e discutido, e ao longo de mais de 5 anos em que fomos esboçando essa ideia, reunindo os escritos, juntando pedacinhos de memória, recolhendo fotos, fazendo reuniões presenciais, virtuais e escrevendo histórias. Agradecemos a oportunidade de acompanhar as parcerias estabelecidas com os espaços hospitalares, os desafios que surgiram e que nos moviam sempre na direção de acreditarmos e percebermos o potencial e as especificidades de cada estagiário para atuar nos espaços não delimitados dos hospitais. E chegamos ao pós-fácil do livro, para a qual nós convidamos a professora Ilza Jolie. E ela destaca que as docentes organizadoras do livro, quando iniciaram esse projeto em 2007, foram buscar hospitais parceiros que pudessem acolher os discentes e, dessa maneira, cuidaram com cuidado e amorosidade dos estudantes estagiários que se defrontaram com a rotina de espaços de cuidados com a saúde e encontraram lá as fragilidades humanas, as tristezas e muitas vezes a finitude da vida. Ela encerra seu pós-fácil destacando que agora nos resta pedir silêncio. Vamos escutar essa música e deixar com que ela nos toque no mais sensível e nos estimule a compartilhar também nossa música nos espaços menos privilegiados da nossa comunidade. Nas nossas reflexões provisórias, discutimos que os estagiários eram estudantes que, em grupo, cantavam, improvisavam, tiravam músicas de ouvido, criavam músicas para diferentes situações, e o hospital foi, assim, um campo de ação musical privilegiado para essas características. Foram quase 100 discentes ao longo de 10 anos, com turmas semestrais. Alguns destes participaram da escrita deste livro, outros seguiram trabalhando nesses espaços com idosos e crianças hospitalizadas no Brasil e no exterior. Outros ainda decidiram por iniciar uma formação em musicoterapia, e vários seguiram sua formação acadêmica em especialização, mestrado e doutorado. Aqui estão as referências do nosso trabalho. E aqui o nosso agradecimento com uma parte dos nossos estagiários. O agradecimento é amplo e para todos, né? Muito obrigada, então, mais uma vez. Muito obrigada.